Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia OAB, e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma dica de direito administrativo. A dica de hoje é sobre a organização da administração pública, especificamente quanto à seguinte pergunta: qual é a diferença de descentralização para desconcentração na administração pública? Vamos lá? Antes, porém, eu queria só me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Igor Maciel, sou advogado, sou mestre em Direito aqui pelo CEUB e deixo para vocês aí na tela os meus contatos. Então deixo aí profigormaciel@gmail.com, é o meu e-mail, Instagram, Facebook, YouTube, @profigormaciel. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão que você tenha, não deixe de me mandar uma mensagem, um direct lá no Instagram, que eu vou estar à sua disposição para responder. Beleza? Vamos seguir. Meus amigos, a administração pública, quando ela se organiza, para poder melhor desempenhar o seu papel, ela pode se organizar da seguinte forma. Na verdade, ela acaba atuando através de órgãos, de entidades e dos próprios agentes públicos. A ideia é que quando a administração pública ela vai atuar, ela precisa de se especializar. Ela precisa, de certa forma, para melhor desempenhar seu papel, se especializar, criar órgãos específicos, de repente criar entidades específicas que atuem com especialização naquela determinada área. Afinal de contas, quanto mais especializada for a atuação da administração, melhor vai ser o papel a ser desempenhado. Isso eu não tenho nem dúvida, na execução, principalmente das políticas públicas, que são relevantes aí para toda a coletividade. Tá bom? Agora, atuando por meio de órgãos, atuando por meio de entidades ou de agentes públicos, a ideia é que a administração pública, ela, através de órgãos, o que são os órgãos? Os órgãos, meus amigos, são parte da estrutura da administração pública e não possuem personalidade jurídica. Qual é a ideia? Imagine você que o órgão ele é um elemento despersonalizado que integra a estrutura da administração. A ideia é mais ou menos esse desenho. A administração pública, dentro da administração estão os órgãos. Vejam, imagine você que o Estado de São Paulo, ele decide melhorar a sua política pública na área de esportes. Vai criar uma Secretaria de Esportes. Tá, então, a Secretaria de Esportes, a ideia é que você tenha uma pasta especializada nos esportes, com verba que as verbas vão ser transferidas para melhor desempenho das políticas públicas voltadas para a área esportiva, e aí os servidores que lá estão vão ser mais especializados na área de esporte e se pretende então melhorar o desempenho da atuação estatal na área dos esportes. Agora, a Secretaria Estadual de Esportes, ela é uma secretaria que integra a estrutura do Estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Esportes, ela é um órgão do Estado de São Paulo. É um órgão da administração pública estadual. Portanto, não possui personalidade jurídica. O que significa não possuir personalidade jurídica? Se um carro da Secretaria de Esportes de São Paulo atropelar uma pessoa no meio da rua e essa pessoa quiser entrar com uma ação de responsabilização contra a Secretaria de Esportes, ela não vai colocar no polo passivo da demanda a secretaria, porque a secretaria é um órgão do Estado de São Paulo que não possui personalidade jurídica. Portanto, o polo passivo dessa ação vai ser ocupado pelo próprio Estado de São Paulo. Tudo bem? Por outro lado, a administração pública ela pode também atuar por meio de entidades. O que são entidades, meus amigos? São entes que possuem, sim, personalidade jurídica própria. É que, quando o Estado atua por meio da criação de entidades, ele cria um novo braço, ele cria um novo ente com personalidade jurídica própria. É o exemplo da criação de uma autarquia. O INSS é uma autarquia. Integra a estrutura da União, mas na administração indireta, porque é uma autarquia que possui personalidade jurídica própria, que é sujeito de obrigações, deveres e direitos, independente da União, independente do Estado. Percebem? É uma autarquia que está ali, não está nesse guarda-chuva do Estado, ele está fora, mas compõe a administração indireta. Essa é a ideia. Então, quando o Estado atua por meio da criação de entidades,
A grande diferença entre os órgãos e as entidades é que os órgãos não possuem personalidade jurídica própria, enquanto as entidades possuem personalidade jurídica própria. Exemplo de entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Percebe? Exemplos de órgãos: as secretarias, os ministérios dentro da estrutura da União e por aí vai. Beleza? Tá. Quando o Estado, então, vai atuar, ele pode atuar, meus amigos, então, através desses dois institutos, ou da descentralização ou da desconcentração. É bem verdade que existe também o instituto da centralização, que é quando o Estado atua por si só, sem órgão, sem entidade, sem nada. Tá, mas aqui eu quero discutir a descentralização e a desconcentração. Qual é a diferença? Para poder melhor desempenhar o seu papel, as suas políticas públicas, o Estado, então, ele vai se especializar e vai atuar de uma forma mais direcionada. Beleza. Ele pode atuar ou através da criação de órgãos ou através da criação de entidades. Quando ele atua através da criação de órgãos, dentro da mesma estrutura, eu estou falando de desconcentração. Quando ele atua através da criação de entidades com personalidade jurídica própria, eu estou falando da utilização do instituto da descentralização. Objetivamente, esta é a diferença entre desconcentração e descentralização. Na descentralização, o Estado outorga ou delega alguma atribuição de sua competência para que outra pessoa jurídica a execute com personalidade jurídica própria. Passam a existir, portanto, duas pessoas distintas, o Estado e a nova pessoa designada para a execução desse determinado serviço público. Duas pessoas distintas, o Estado de um lado e a autarquia do outro. São duas pessoas jurídicas distintas. Apesar do Estado permanecer ali, de certa forma, vinculada àquela determinada pessoa jurídica, a verdade é que a autarquia, a fundação pública, a empresa pública, a sociedade de economia mista, elas possuem personalidade jurídica própria. São entes com personalidade jurídica própria. Por outro lado, na desconcentração, não se fala em duas pessoas jurídicas, apenas uma organização interna dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Determinada entidade, então, ela distribui competências dentro da mesma pessoa, criando os órgãos. E aí, com essa repartição de competências, espera que a atribuição, que a atividade, que o desenvolvimento da atividade estatal seja mais célere. E aí, atenção, exatamente porque se está dentro da estrutura da mesma entidade, com vários órgãos, todos embaixo desse mesmo chapéu do governo do Estado de São Paulo, no exemplo que eu coloquei, existe um vínculo de hierarquia entre o órgão e quem está acima dele, tá? Essa é a ideia, porque eu estou falando de uma organização interna dentro de uma mesma pessoa jurídica, então vai existir tanto hierarquia quanto subordinação. Como é que eu posso, professor? Qual é o sentido do senhor estar falando uma dica rápida aqui para o YouTube, se não é para eu decorar? Não quero esquecer jamais a diferença de descentralização e desconcentração. Beleza, anota esse bizu. Vamos lá, pessoal. Como decorar? Desconcentração, CO. Desconcentração, CO. Desconcentração. Cria órgãos. Desconcentração, CO, cria órgãos. Estes órgãos são sem personalidade jurídica própria. Já a descentralização, CE, cria entidades. CE, cria entidades. Estas com personalidade jurídica própria. Ou seja, na desconcentração eu tenho um CO, cria órgãos, sem personalidade jurídica. Na descentralização eu tenho um CE, cria entidades com personalidade jurídica própria. Beleza? Acho que essa tela é bem interessante para você que quiser decorar. E aí, coloco aí na tela mais uma vez, para você tirar um print de repente, e você pode decorar. Vou até apagar aqui esses meus rabiscos, mas eu acho
que é bem interessante, né, memorizar desta forma. Então, desconcentração, ele vai criar órgãos sem personalidade jurídica e a descentralização vai criar entidades com personalidade jurídica. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande abraço e até a próxima.